Ações e fundos imobiliários em queda desde 2020, o que faz muitos pequenos investidores ficarem com medo. É um motivo de grande oportunidade que os investidores estrangeiros e os grandes investidores veem aqui no Brasil. Mas qual será que é a maior oportunidade de investimento? Qual será que é o investimento que você deveria focar a partir de agora, que deve se multiplicar mais a partir desse momento? Se você quer descobrir isso, é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso quadro Você Sempre em Alta. Uma série de vídeos onde eu explico estratégias, táticas, armadilhas, oportunidades, obstáculos que você vai enfrentar na sua jornada de investimento, para que você consiga se transformar em um investidor ou uma investidora sempre em alta. O que é isso? Uma pessoa comum que investe na bolsa e consegue lucrar tanto durante as altas quanto durante as quedas, tanto em momentos de crescimento da economia quanto em momentos de crise. E claro, sem fazer day trade, sem especulação de curto prazo, IK option, ficar olhando o gráfico para ver se ele vai fazer uma pirueta e dizer para onde é que vai o preço de uma ação. Onde é que você viu isso? Ficar olhando notícia todo dia, essa escravidão. Não é essa forma infantil. É uma forma madura de se investir para pessoas adultas. Um método validado e focado no longo prazo. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Vinícius Marinho, sou especialista em investimentos e o tema do episódio de hoje é Ações e fundos imobiliários. Onde investir agora? Qual a maior oportunidade da bolsa nesse momento? Para a gente começar, vamos alinhar conhecimento. Vinícius, eu já sei o que é uma ação. Vinícius, eu já sei o que é um fundo imobiliário. Tá bom, eu peço um segundo da tua paciência, porque a gente precisa pegar a base, porque geralmente o problema está na base. Rapidinho, jogo rápido. O que é uma ação? Uma ação nada mais é que uma parte de uma empresa. Ponto. Quando você compra uma ação, você está comprando uma parte de uma empresa. Certo? O que é um fundo imobiliário? Fundo imobiliário é um investimento coletivo onde você e outros investidores pegam seu dinheiro e colocam na mão do gestor profissional. Esse gestor profissional, ele vai pegar esse dinheiro, vai cobrar uma remuneraçãozinha por isso, uma taxinha por isso, pequena, que mesmo assim vale muito a pena investir, no caso dos fundos imobiliários. E ele vai pegar esse dinheiro e vai adquirir imóveis. Existem outras possibilidades, mas principalmente o nosso foco é esse. Em fundos de tijolo. O que são fundos de tijolo? Onde esse síndico, esse gestor, ele vai pegar esse dinheiro, vai comprar imóveis e colocar esses imóveis para alugar. E basicamente, de toda a renda vinda do aluguel dos imóveis, 95% pelo menos, isso é o que a lei manda, 95% dos aluguéis são distribuídos aos cotistas, ou seja, a quem é dono do dinheiro, dono daquele patrimônio imobiliário, a quem investiu no fundo imobiliário. Tá bom? Então, isso é uma ação e isso é um fundo imobiliário. Quando a gente analisa historicamente, principalmente de 2020 para cá, a gente vê que ambos os investimentos estão defasados. Dá uma olhada na minha tela agora, ó. Desde a queda ali de 2020 para frente, o que a gente percebe, ó? As ações caíram muito forte, normal, elas têm uma volatilidade muito maior que a das ações, tá? A queda foi muito mais profunda, depois as ações voltaram, foram para cima do patamar de preço dos fundos imobiliários. Nessa época aqui, para quem já me seguia, quem me acompanhava, eu falava, meu Deus, isso está muito louco, as ações estão num patamar muito alto, por quê? Estão descolando muito dos fundos imobiliários e em um momento de alta da taxa Selic, é normal que ações, fundos imobiliários caiam. Então, isso aqui está estranho. Logo depois, as ações voltaram a ter uma desvalorização e eles ficaram meio que combinados, meio que juntinhos. Mas o que a gente vê? Que hoje, na data de hoje especificamente, a gente tem desde o início de 2020, desde lá de janeiro, fim de janeiro de 2020, quando começaram as quedas, a gente tem a média dos fundos imobiliários, que é representada aqui pelo IFIX, na linha verde, o índice de fundos imobiliários, tá? Que é como se fosse um termômetro dos fundos imobiliários, mede a temperatura do mercado. Se está caindo essa linha, significa que está tendo desvalorização. Se está subindo essa linha, significa que está tendo valorização. Fundos imobiliários estão caindo 13% e ações estão caindo 7%. Por meio do quê? Por meio da análise do índice Bovespa, que é como se fosse o termômetro das ações brasileiras. É o índice que mede se as ações, em média, no Brasil estão subindo ou estão caindo. E quando a gente vê isso daqui, poxa, a gente está vendo ambos em queda. E o que será que é a maior oportunidade? É isso que eu quero te explicar agora, mas não simplesmente dizer, poxa, a oportunidade maior é essa hoje e pronto. Por quê? Porque senão, ano que vem você vai vir me perguntar, Vinícius, qual é a maior oportunidade? No outro ano você vai me perguntar, Vinícius, qual é a maior oportunidade agora? Eu não quero que você fique dependendo de mim.
Eu nunca te dou o peixe, eu te ensino a pescar. Vinícius, só quero o peixe. Tá bom, tem um monte de conteúdo superficial para você na internet. Se você quer aprender a pensar e a analisar para você ter a resposta pro resto da sua vida, continua aqui. Se você quer uma resposta rasa, você não vai encontrar aqui, tá bom? Vamos lá. Existem muitos defensores do investimento em imóveis no Brasil. Os principais argumentos são, primeiro, o mercado imobiliário é o que leva o Brasil junto com o agronegócio. Infraestrutura, obras, construções, e realmente é verdade. Em primeiro lugar está o agronegócio, depois está infraestrutura de modo geral, tá? Segundo argumento, numa economia instável, ter um investimento que você possa agarrar ali, ó, que você possa tocar, é essencial. Muitas pessoas precisam disso, principalmente as pessoas que passaram por todas as trocas de moedas, passaram por essa instabilidade muito grande, né? Um outro argumento que muita gente fala é justamente esse: os imóveis superaram todas as trocas de moedas. O negócio não é bem assim, mas é uma crença geral, tá? Outro argumento agora, mais especificamente, não sobre imóveis, mas especificamente sobre os fundos imobiliários. Quando você investe em fundo imobiliário, você é isento do imposto da renda. Diferentemente de quando você investe em imóveis. Poxa, fui lá, comprei um imóvel físico, comprei uma casa, um apartamento, coloquei ele para alugar. Daquele aluguel, eu não sonego, né? Você também não sonega, pelo menos é isso que eu espero, né? Sejamos justos, né? A César o que é de César. Embora nem sempre sejam justos conosco. A gente tem que cumprir, tem que fazer o certo pelo certo. Então, se eu receber aquela renda, eu preciso declarar, na minha declaração de imposto de renda, eu preciso pagar imposto, que chega até 27,5%. Então, de toda a renda vinda com aluguel, eu tenho que pagar até 27,5%. Quando eu invisto no mercado imobiliário, por meio de fundos imobiliários, eu tenho isenção de imposto de renda. Eu não preciso pagar nenhum centavo de imposto de renda sobre o valor que eu receber do aluguel daqueles imóveis. Então é mais um fator que pesa a favor, muita gente fala sobre isso. Por outro lado, dentro do universo das ações, tem muita gente que defende as ações com unhas e dentes, que diz o seguinte, ó: empresas geram riquezas. Por quê? Porque passam por processos de construção, por processos de transformação. Fundos imobiliários, eles só são uma renda, eles só geram uma rendinha, eles não geram riqueza de fato, riqueza adicional na economia, como as empresas geram. É um argumento. Outro argumento: fundos imobiliários não podem se endividar. Fundos imobiliários realmente não podem emitir dívida. Eles podem fazer o quê? Eles podem emitir mais cotas, ou seja, captar mais dinheiro no mercado financeiro para comprar mais imóveis. Mas eles não podem ir no banco pegar uma dívida, isso é fato. Empresas podem e por isso tendem a crescer mais. Esse é um argumento. Um último argumento aqui do pessoal que defende as ações com unhas e dentes, tá? Fundo imobiliário rende muito pouco comparado com as ações no longo prazo. Isso eu escuto demais, mas é um grande mito. É um grande mito, tá? Deixa eu te mostrar aqui na tela agora o comparativo entre ações e fundos imobiliários para você ver como é um mito. Olha só, peguei aquilo que eu estava te mostrando de 2020 para frente aqui, né? Agora eu vou te mostrar todo o histórico que a gente tem do IFIX. O IFIX é o índice de fundos imobiliários. Então eu vou pegar aqui desde o início, eu vou comparar ambos os índices. E a gente consegue perceber uma coisa, ó, que eles rendem praticamente a mesma coisa no longo prazo. Olha só, pegando desde o início até hoje, quando a gente tem histórico, até hoje, a gente vê que em vários momentos os fundos imobiliários ficaram na frente e agora eles estão um pouquinho para trás. Mas inclusive na maioria dos períodos de tempo, os fundos imobiliários ficaram na frente. E a rentabilidade final aqui é praticamente a mesma. Se a gente for pegar, por exemplo, o exemplo do mercado americano, nos Estados Unidos a gente não tem os fundos imobiliários de uma forma propriamente dita, assim, né? Tem alguns REITs lá que o investimento correlacionado com fundos imobiliários no Brasil são os REITs nos Estados Unidos, tá? Tem alguns que são parecidos com os fundos de papel aqui, que eu nem expliquei o que é e nem vou entrar nesse ponto. Mas os REITs lá são um pouco diferentes, eles são empresas, eles conseguem se endividar, é um outro processo. E por lá, inclusive, os REITs valorizam mais que as ações dos Estados Unidos. Então, a gente consegue entender uma coisa aqui. Tem um mito gigantesco de que as ações rendem muito mais que os fundos imobiliários, tá? E a gente precisa ter isso em mente. Tá bom, Vinícius, eu ainda não entendi como que eu escolho esse negócio. Como que eu escolho? Qual que é o melhor? E aqui eu quero abrir a sua cabeça e abrir a chave para você pensar de uma forma um pouco diferente. Quando a gente está tratando de investimentos, você nunca deve investir para ganhar dinheiro. Um grande erro
um grande erro da maioria das pessoas é investir para ganhar dinheiro. Inclusive, um módulo do meu programa de acompanhamento, que eu estou regravando todo ele agora, vai ser construído com base nessa frase. Nunca investir para ganhar dinheiro. Porque quando você investe para ganhar dinheiro, você está investindo de uma forma vã, de uma forma vazia. Você precisa, para cada investimento que você tem, você precisa ter um objetivo claro e bem definido. Vou te dar um exemplo. No método Investidor Sempre em Alta, que é essa metodologia de investimento, que eu faço vídeos todos os dias mostrando partes, insights para você e pegando alguns pontos, que faz qualquer pessoa lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, a gente investe em 5 tipos de investimentos diferentes, tá? Por exemplo, o nosso foco ao investir em ações é multiplicação de capital. Multiplicar o dinheiro. Multiplicar. É valorização do preço da ação. Esse é o nosso maior foco. Quando a gente investe em anti-ações, que são investimentos que se valorizam muito quando as ações caem, o nosso foco aqui é ter lucratividade também nas quedas, para que a gente não perca dinheiro nas quedas, para que a gente continue lucrando nas quedas, certo? O nosso foco ao investir em fundos imobiliários é geração de renda para reinvestimento, onde for uma maior oportunidade de investimento naquele momento. Eu vou explicar isso com mais calma, tá? O foco do investimento em títulos públicos tem alguns, mas o principal deles é proteção contra a inflação, garantia contra a inflação. Então você consegue perceber que cada investimento tem um propósito, cada investimento tem um objetivo. Não é simplesmente vou comprar alguma coisa para ganhar dinheiro. Não. Porque senão você está fazendo de uma forma muito vazia. Poxa, Vinícius, mas qual que é o melhor? Como que eu escolho cada um? Não dá para escolher cada um. Imagina uma combinação de investimentos, uma carteira de investimentos, é como se fosse um relógio. Para o relógio funcionar, para você ter um resultado final de você conseguir enxergar as horas, basicamente você precisa ter todas as engrenagens funcionando. Se você tiver uma engrenagem quebrada ou estiver faltando uma engrenagem, aquele negócio não vai funcionar. Em tudo que depende da estratégia, a combinação das partes vai ser melhor do que a soma individual das partes. Imagina um time de futebol. Um time que, poxa, tem 11 Neymares. E aí só tem Neymar. O goleiro é Neymar, o zagueiro é Neymar, o meio-campo é Neymar, o atacante é Neymar. Provavelmente, esse time não vai ganhar a Copa do Mundo. Por quê? Porque o Neymar, ele sabe fazer gol, mas ele não sabe ser zagueiro, ele não sabe ser goleiro, ele não sabe ser meio-campo, sei lá, não sei nem a posição do Neymar. Meu forte não é futebol. Eu acho que ele é atacante. Então ele sabe ser atacante. Ele não sabe jogar em outra posição. Eu preciso... Se eu quero lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, se eu quero ter uma rentabilidade superior à das ações, correndo muito menos risco, tendo muito menos oscilação, eu preciso ter uma combinação de investimentos onde cada um tenha um propósito, cada um tem um objetivo. E quando eu olho para esse gráfico aqui, olha só, eu vejo que fundos imobiliários e ações rentabilizam o mesmo no longo prazo. Quando eu trato da média, quando eu olho para a rentabilidade média. Só que dentro desse índice Bovespa tem um monte de porcaria. Tem várias ações, várias empresas que já foram à falência, que já tiveram dentro desse índice. Então isso puxa a rentabilidade para baixo. Nos fundos imobiliários vai ter coisa boa, coisa ruim também. Quando a gente pega de forma individual, a gente vê uma coisa, um padrão. As ações, elas têm um efeito explosivo, um efeito de valorização muito maior. Vou te dar alguns exemplos aqui, tá? Por exemplo, vamos pegar nos últimos 5 anos a rentabilidade dessa ação SLC Agrícola, tá? Ela teve, você pode olhar aqui, ó, ela teve uma rentabilidade de 543%. 543% de 2017 para cá. Quando eu olho, por exemplo, a ação da Locamérica, teria vários outros exemplos, peguei 3 aqui rapidinho, tá? Em 3 setores diferentes. A gente vê que nos últimos 5 anos ela teve uma valorização de 921%. Quando eu olho, por exemplo, a PetroRio, ela teve uma valorização de 2.959%. Tá? Investir nessa daqui, investir na SLC, só não investir na Locamérica. E o que acontece? 2.959%. Eu, honestamente, nunca vi um fundo imobiliário que multiplicou por 5. Nem por 9, nem por 29. Então, algo é verdade. Primeiro, ações e fundos imobiliários, na média, valorizam o mesmo no longo prazo. Entretanto, as ações têm um poder de multiplicação muito maior. Além disso,
o que acontece? Você pode ver que os fundos imobiliários eles caem menos durante as quedas. E eles acabam subindo menos durante as altas. Só que como eles caem menos durante as quedas, eles têm essa vantagem. Eles não precisam subir muito durante as altas para chegar no mesmo resultado final. Eles têm menor volatilidade que as ações. Então, as ações têm mais volatilidade, mais sobe e desce. Maior poder de multiplicação e também de desvalorização. E os fundos imobiliários, eles não têm todo esse poder. Então, é por isso que eu não devo focar nessa ideia de, poxa, qual investimento que eu faço para ganhar dinheiro? Não, calma. O investimento mais apropriado para multiplicação de capital se chama ações. Agora, tem um investimento mais apropriado para geração de renda. Geração de renda, o foco é justamente nos fundos imobiliários, porque é o foco dele. O fundo imobiliário nasceu para isso. Empresa não nasceu para pagar dividendo. Empresa nasceu para crescer e fundo imobiliário nasceu para distribuir o aluguel. Por quê? Porque não gera riqueza. A empresa gera riqueza. Tá? Então, se eu entender o propósito de cada investimento, já me dá uma luz. Já é bom, tá? Eu investir em ações. Por quê? Se eu for olhar historicamente aqui, olha só, deixa eu pegar todo o histórico aqui das ações e vou colocar na tela para você. Olha só, quando você pega aqui, desde o plano real até hoje, você vê, poxa, mesmo com essa rentabilidade negativa aí das ações desde o meio do ano passado para cá, a gente vê as ações em média se valorizando 8.000%, tá? De 94 até hoje. Isso já é bom. Agora, qual é o problema? Pode ser que eu comece aqui, ó, e eu fique 9 anos perdendo dinheiro, para só depois começar a ganhar. Esse é o grande problema. Quando a gente olha o que aconteceu com as ações, a gente vê que 6 vezes só nos últimos 27 anos, as ações já caíram mais de 45%. Vamos pegar aqui, ó, de 94 até 95, a gente teve uma queda aqui de mais de 50%. Que eu não estou pegando bem. Aqui, ó, foi cerca de 60%, aqui aparece 56%. Em 97 até 99, mais uma queda de mais de 60%. Em 2000 a 2002, mais uma queda de 50%. Você pode ver no canto inferior direito. Em 2008, o que a gente teve? Mais uma queda de mais de 50%, olha lá. De 2008 a 2000, vamos pegar daqui, né? De 2010 a 2015, início de 2016, uma queda de 45%, 46%. E agora, 2020, uma queda de 47%, fulminante. E agora pode estar começando uma outra grande queda agora. Então, isso aqui já é legal, já é interessante. Mas como que eu posso melhorar isso? Eu uso anti-ações para eu ter lucratividade durante esses períodos aqui. Esses períodos de queda. Esse período, esse período, esse período, esse período. E comprovadamente, em todo o histórico de longo prazo, a gente consegue perceber que quando a gente consegue lucrar também nas quedas, usando as anti-ações, tem várias outras possibilidades. Você pode usar, muitas fracassadas, mas as anti-ações funcionam. Quando você usa as anti-ações, você consegue ter uma rentabilidade pelo menos 50% maior no longo prazo. Pelo menos 50% maior. Se você usar de uma forma bem sem pensar muito, sem usar o cérebro. Essa é a grande verdade. Tá? Por que isso acontece? Foca comigo aqui agora. Digamos que você vai lá e invista R$1.000 em ações. E aí você investiu R$1.000 em ações, só que quando que você investiu? Você investiu aqui, ó. Você investiu em 2.000, tá? Você investiu em 2.000. E aí o que aconteceu em 2.000? Você passou por uma queda de 50%. Então você tinha R$1.000 aqui e agora você tem R$500 aqui, tá? Saindo de R$500, quanto você tem que valorizar o seu dinheiro para você voltar a ter R$1.000? Você caiu 50. Quanto que você tem que subir? 50 de volta? Não. Aqui está a lei dos grandes números. Quando você sai de R$1.000, perde 50%, você chega a R$500. Agora você tem 500. Saindo de 500, para você voltar a ter R$1.000, não basta subir 50%. Se subir 50% a partir daqui, você chegaria a R$750, não a R$1.000. Então, saindo de 500 para chegar a 1.000, você tem que valorizar o seu dinheiro em 100%. Então, cada 1% que você perde, você tem um trabalho muito maior para recuperar. É por isso que o Warren Buffett, o maior investidor do mundo, ele fala a seguinte frase: regra número 1 do mundo dos investimentos, nunca perca dinheiro. Regra número 2,
Nunca esqueça a regra número 1. Porque a sua primeira tarefa, a sua primeira missão ao investir é não perder dinheiro, senão fica muito mais trabalhoso recuperar. Por isso que a gente usa as anti-ações para nos ajudar nisso. Tá? Assim a gente consegue ter lucratividade também durante as quedas das ações e no longo prazo, usando todas as técnicas da metodologia, você consegue ter uma rentabilidade muito maior com menos oscilação no meio do caminho. Tá bom, Vinícius, entendi, mas não é sobre anti-ações esse vídeo, realmente não é. Isso já você tinha um bom, investir em ações, tá bom. Pode demorar 10 anos para você começar a ter resultado. Aqui já demorou 9 para empatar, sendo que não empata porque tem inflação de todo período. Estados Unidos já demorou 13, de 2000 a 2013. Isso é bom. Ótimo é o quê? Você usar anti-ações. Poxa, combinou ações e anti-ações. Isso já é ótimo. Agora, como é que eu melhoro isso? Um dos fatores, não é o único, mas um dos fatores é investindo também em fundos imobiliários. Por quê? Me explica o motivo disso, Vinícius. Te explico. Te explico com detalhes. Olha só. Primeiro, a gente já viu que na média eles valorizam o mesmo tanto que as ações. Então cai por terra aquele argumento de que valoriza pouco no longo prazo. Só que tem um fator adicional, tá? O foco dos fundos imobiliários é geração de renda. E você pode ter essa geração de renda de forma mensal, previsível, periódica, mensal e isento de imposto de renda. Hoje, deixa eu te mostrar um fundo imobiliário aqui. Hoje tem fundos imobiliários, como por exemplo, isso aqui não é recomendação de investimento, tá? Embora eu goste desse fundo imobiliário, mas tem fundos imobiliários, por exemplo, dando um rendimento de 10% ao ano, isento de imposto de renda. Então, olha só. Aqui é o exemplo do Betal 11, tá? Ele é do setor de agrologística. E aqui você vê, eu cheguei a cruzar aqui, ó, que ele está distribuindo 80 centavos por mês. 80 centavos por mês. Para eu comprar uma cota do fundo, o que acontece? Eu tenho que pagar hoje R$ 96, arredondando aqui, tá? Se eu for lá investir R$ 96, eu vou receber 80 centavos por mês. Quanto que dá por ano? Poxa, Vinícius, pega direto aqui o cálculo dos 12 meses. Não, é porque esse é um fundo recente e ele está considerando aqui enquanto ele ainda estava comprando imóveis. Eu preciso considerar agora que ele já comprou todos os imóveis, eu preciso considerar só esses 80 centavos e multiplicar isso aqui por 12. Então, 0,8 vezes 12. Então, eu sei que ele distribui, ou melhor, não distribui ainda, né? Ele vai distribuir nos próximos 12 meses, em média, R$ 9,60. Pega a tua calculadora e faz esse cálculo. 80 centavos vezes 12. Eu sei o rendimento anual. 9,60 em relação a R$ 96 é 10%. Então, aqui está um exemplo, não é o único, tem vários outros, de fundos imobiliários rendendo 10% ao ano, isento de imposto de renda. E o que é legal disso? O que é legal disso? Não é como, por exemplo, os dividendos das ações. O dividendo das ações, ele varia. Você recebe, na maioria dos casos, uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, uma vez a cada 4 meses, uma vez a cada 3 meses. Pouquíssimas empresas distribuem de forma mensal. Quando você tem uma distribuição, olha, foca nisso. Aqui está o ouro do fundo imobiliário, no sentido de geração de renda em relação às ações, tá? Quando você tem uma distribuição periódica, nesse meu caso, mensal, e sempre o mesmo valor, ou praticamente o mesmo valor, você consegue aproveitar as oportunidades que aparecem todo mês. Porque uma coisa é fato, todo mês tem uma bomba, todo mês tem uma super especulação, ou positiva ou negativa. E isso faz os investimentos chacoalharem. Ora as ações estão subindo, as anti-ações estão caindo. Daqui a pouco, vice-versa. E assim por diante. E assim vai acontecendo. Quando você tem fundos imobiliários, você tem um investimento que na média rende o mesmo que as ações de longo prazo. E esses investimentos, eles distribuem de forma periódica, isento de imposto de renda, para você que investe com seu CPF, pessoa física. Você tem aquele dinheiro que pinga na conta todo mês. E você consegue pegar isso e comprar mais investimentos que são uma oportunidade naquele momento. Que ora pode ser as anti-ações, ora podem ser as ações, ora pode ser alguns títulos públicos, porque sim, investindo em títulos públicos você consegue aumentar a sua segurança e aumentar a sua rentabilidade, se você investir de forma estratégica. Esse é um outro passo, deixa eu falar dos fundos imobiliários aqui. E aí, quando você pega esse rendimento dos fundos imobiliários e investe
todo mês, seja juntando com o aporte que você faz todo mês, se você faz aporte, é muito interessante, não é obrigatório, mas é muito interessante. Seja você que não faz aporte, por exemplo, ganhou uma herança, por exemplo, tem um patrimônio específico e não está conseguindo fazer aporte agora, não está fazendo dinheiro sobrar, enfim. Mas quando você pega recorrentemente aquele dinheiro que pinga todo mês e foca nas oportunidades daquele momento, o que são as oportunidades? Para quem é um investidor sempre em alta já, uma oportunidade é o quê? É você foi lá, analisou os teus investimentos, montou a tua Magara, a tua combinação de investimentos, a tua carteira de investimentos, e você tem investimentos que têm valor ali. Só que eles passam por oscilações de curto prazo, normal. Individualmente, eles se desvalorizam. Então você pega e investe naqueles que mais se desvalorizaram. Quando você faz isso recorrentemente, consistentemente, você consegue diminuir o preço médio de compra dos teus investimentos. Sejam das ações, sejam das antiações. E por conta disso, no longo prazo, você consegue aumentar a sua rentabilidade. Vinícius, vai transformar minha rentabilidade? Duplicar, triplicar? Não vai. Mas vai dar um incremento legal. E se você não quiser esse incremento, deixa para mim. Poxa, você está jogando dinheiro fora? Então, se você pode melhorar, e olha que legal, você aumenta seu potencial de rentabilidade no longo prazo e ao mesmo tempo você diminui sua oscilação de curto prazo. Por quê? Porque você está investindo em investimento, por exemplo, que tem menos oscilação que as ações. Então você pode ter menos ações e fundos imobiliários, você vai ter menos volatilidade e mais rentabilidade no longo prazo. Depende da combinação que você fizer, né? Mas você pode garantir isso. Vinícius, eu quero uma prova de que rende mais. Tá bom, vou te provar agora. Olha para a tela do meu computador. Há pouco tempo eu distribuí para os meus alunos uma masterclass com 10 carteiras de investimento modelo, tá? Eu peguei toda a base de dados, quanto que rendeu a média das ações, small caps, large caps, fundos imobiliários, anti-ações, tesouro IPCA+, outros títulos tesouro direto e dei para eles uma masterclass com várias carteiras de investimento modelo, várias carteiras, né? Não vamos assassinar o português aqui. Mostrando quanto que rende no curto prazo, para quem é conservador, ultra conservador, que é uma carteira que eu vou te mostrar aqui é ultra conservadora. Para quem é mais moderado, para quem é um pouco conservador, para quem é arrojado, para quem é super arrojado. Então, para todos os perfis de investidor, para ajudar eles na escolha dos percentuais a investir, né? E aí eu peguei aqui um exemplo para você, tá? E eu peguei desde quando? Desde quando a gente tem histórico dos fundos imobiliários. Você pode ver aqui, ó, o histórico que a gente tem dos fundos imobiliários é de 2011 para frente. Tá? A gente não tem, por exemplo, no investing.com a gente tem de 2012, de setembro de 2012 para frente, mas o histórico do índice registrado na bolsa a gente tem desde 2011. Você pode até ver que eu fiz uma anotação aqui, ó, 2011, 2012 eu peguei os dados da B3 direto, registro na bolsa e depois do investing.com, que é a base de dados que eu uso para a maioria aqui, para pegar a maioria das rentabilidades, tá? Então, de 2011 para frente, a gente consegue ver isso, né? E aí, o que eu peguei? Peguei uma Magara aqui. O que é uma Magara, tá? É uma combinação de investimentos, uma carteira de investimentos que faz qualquer pessoa lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Essa Magara aqui é para conservadores máximos. Você pode ver aqui que ela rendeu em todos os anos de forma positiva, tá? Enquanto a gente passou aqui por momentos em que as ações caíram 18%, 15%, 3%, 13%, 11%. Então, em 5 anos aqui desse período, de 2011 para frente, a gente viu as ações caindo. E aqui, essa Magara, ela teve rentabilidade positiva em todos os anos, tá? O que acontece? As ações, nesse período todo aqui, se valorizaram 51,23%, tá? As ações se valorizaram 51%. Essa Magara ultraconservadora se valorizou 154,92%. Só que aqui, ó, você pode ver, e eu tirei aqui, gente, os percentuais, porque, poxa, se eu te entregar os percentuais aqui, sem você entender como que seleciona cada coisa, você vai perder dinheiro e depois vai ficar me mandando os comentários, eu fiz lá, botei os percentuais, você mostrou na live e perdi dinheiro. Então, meu foco aqui não é te dizer, investe tanto aqui, tanto lá. Não, você precisa de conhecimento, você não precisa de superficialidade. Se você quiser, aqui você não vai encontrar. Então, eu preservei aqui os percentuais, tá? Para não te induzir a fazer algo que, na verdade, você não deve fazer. Você tem que fazer a escolha dos seus percentuais com base no teu perfil, nos seus objetivos, em como você seleciona cada tipo de investimento e assim por diante. Mas você pode ver que aqui, nessa Magar, tem ações, dólar, ouro, tesouro IPCA+, e tesouro Selic, tá? Ou podem ter, né? Não necessariamente tem alocação nesses investimentos. Mas não tem fundo imobiliário aqui. Agora,
eu peguei essa Magar e adicionei, coloquei 15% de fundo imobiliário. Redistribuí os valores aqui e deixei igual aqui, só usei a técnica para quando a gente inclui fundo imobiliário. Então, reajustei a parte de renda variável aqui dessa Magar e para eu conseguir incluir 15% nos fundos imobiliários. Então, a gente vê que, foca aqui, nesse valor. A gente vê que a rentabilidade sai de 154,92% e vai para 163,48%. Tá? Não é uma rentabilidade que vai, transformar a tua vida, mas é uma rentabilidade adicional. Quando você foca em horizontes de tempo maiores, em uma jornada de investimento que não é da noite para o dia, que você está fazendo aporte, que você está multiplicando seu dinheiro com consistência, como por exemplo quem tinha essa Magar aqui, conseguia nessa Magar ultra conservadora 3 vezes mais rentabilidade que as ações nesse período. Vinícius, por que você não pega e mostra essa Magar em todos os momentos? Porque ela rendeu 3 vezes mais. Gente, porque aqui eu não estou pegando um ciclo de mercado completo, tá? Uma análise de investimento ela só é válida quando eu pego um ciclo de mercado completo. Então eu falo para você de uma forma muito mais conservadora. Você pode ver que no início do vídeo eu falei, a Magar rende pelo menos 50% a mais do que investir só em ações. Estou te mostrando uma Magar aqui que rende 3 vezes, mas eu não ancoro nela. Eu ancoro lá na que menos rende, a mais pequenininha. Tá? Por quê? Porque eu não quero... Tem gente demais tentando te enganar e te ativar a ganância. Eu não quero isso. Tá? Eu quero que você faça a coisa do jeito certo. Então, essa Magar aqui, você pode ver que adicionando o fundo imobiliário, o que aconteceu? Aumentou a rentabilidade no longo prazo. Qual prazo? O máximo da história que a gente tem até hoje, tá? Dos fundos imobiliários é 2011 até o final de 2021. Eu sempre trato ano a ano, eu não gosto de pegar pedaço de um ano. Realmente não sei, até a data de hoje, meados de 2022, como é que se mudaria muita coisa. Provavelmente não mudaria quase nada, tá? Então, comprovadamente, acrescentando fundo imobiliário, a rentabilidade de longo prazo melhora. Então, a pergunta, qual é a maior oportunidade de investimento agora? A grande resposta é depende. Você já tem ações? Já tenho ações e não tenho fundo imobiliário. Então, na minha visão, você deveria comprar um pouco de fundo imobiliário. Quanto? Depende do seu perfil, dos seus objetivos. Você já tem fundo imobiliário e não tem ações? Então, para você, a maior oportunidade é ações. Você já tem fundo imobiliário e... Ficou estranho esse dedo, né? Você já tem fundos imobiliários e ações? Tem anti-ações? Aí seu foco vai ser nas anti-ações. Depois que você estruturou a tua Magar como um todo, o que vai dizer qual é a maior oportunidade agora? É a própria Magar. Qual é o foco, né? Como a economia se comporta em ciclos de valorização e desvalorização de todos os investimentos, inclusive em renda fixa, o que acontece? Sempre que cai, e eu sei analisar fundos imobiliários que têm valor, ações que têm valor, quando o preço cai é uma promoção. Então, com a gente olhando de 2020 para frente aqui, deixa eu até pegar de novo, se eu olhar de 2021 para frente, a maior oportunidade parece ser as ações. Se eu olhar de 2022 para frente, a maior oportunidade de investimento parece ser os fundos imobiliários. Então depende muito da referência. O foco você precisa definir a alocação dos seus investimentos, a tua alocação ideal. O quanto por cento você vai investir em cada lugar. Escolhido isso, quanto por cento você vai investir em cada lugar, a partir dali, as próprias oscilações dos seus investimentos vão te dizer onde que você tem que aportar. Ou se é em fundo imobiliário agora, ou se é em ação, ou se é em anti-ação, ou se é em título público, ou se é em qualquer outro lugar. Entende? É a própria estrutura que vai te dizer onde que você tem que investir. Por quê? Porque você já sabe a sua alocação ideal. Já sabe. Então, qual é o foco? Não é investir em um, não é investir em outro. É investir em ambos. Por quê? Porque a combinação, te comprovei na tela, a combinação dos investimentos faz com que você tenha uma rentabilidade maior no longo prazo. E eu te mostrei ali, por exemplo, até não coloquei a comparação com o fundo imobiliário, tá? Mas eu te mostrei ali que de 2011 para frente, e comparei aqui com as ações se valorizaram 3 vezes menos. Os fundos imobiliários valorizaram mais ou menos junto com as ações. Então, basicamente, a combinação, a Magar, vai fazer com que você consiga ter um resultado muito melhor no longo prazo, tendo muito menos oscilação
no meio do caminho, tá? Foco é concentra em ações com o objetivo de multiplicar o capital, multiplicação de dinheiro, multiplicação, crescimento do preço da ação. Isso é o que vai te dar o grosso de rendimento. Ninguém fica bilionário com dividendo. O bilionário, multibilionário, ele fica com valorização também. Você vai pegar um ou outro que ficou bilionário com dividendo. A maioria dos... Eu estou dizendo multibilionário, tá? Dezenas de bilhões. Por que eu falo isso? Para você ver onde está o maior poder multiplicativo. É muito mais trabalhoso via dividendo. Então, foca no crescimento da ação. E a atividade fim do fundo imobiliário já é a distribuição de rendimento. Foca naquilo ali como um auxiliar para o crescimento do teu patrimônio. Vai ser muito mais rápido. Não quer dizer que você não possa, eu me expressei errado, não quer dizer que você não possa ficar bilionário com dividendo. Você pode, já teve gente que ficou. Agora, é muito mais trabalhoso e muito mais demorado do que você focar no crescimento e também no dividendo, mas com o investimento certo, que tem um propósito para aquilo, que te dá uma renda periódica, que você pega essa renda periódica e foca onde tem oportunidade para ir multiplicar o capital, para ir multiplicar o dinheiro investido. Certo, gente? Se você curtiu esse vídeo, se fez sentido para você, se você aprendeu coisas novas aqui, te ajudou de verdade, clique embaixo em curtir, gostei, like, um coraçãozinho, alguma coisa assim, tá? Porque assim as redes sociais vão distribuir esse vídeo para mais pessoas e assim a gente vai conseguir ajudar mais gente a sair dessa escravidão de perder dinheiro na bolsa, porque existem milhões de pessoas hoje perdendo dinheiro. Então pega, curte, compartilha, manda para pelo menos 5 amigos no WhatsApp, só não deixe essa mensagem morrer aqui, tá bom? Me ajuda a ajudar essas pessoas, assim como você, a não perder dinheiro e, se possível mais que isso, conseguirem lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, um forte abraço e até mais.